Seja bem-vindo a essa aula experimental, onde que nos próximos 10 minutos você vai descobrir esse método de neuronegociação em vendas, onde que os vendedores que dominarem esse novo modo de vender não vão mais ativar aquele estado mental de lutar ou fugir dos seus potenciais clientes. Esse estado que normalmente causa pressão, resistência e a rejeição nas conversas de vendas. Então, na sua próxima conversa de vendas, você vai poder utilizar daquilo que você vai aprender aqui e deixar de lado aquele modo tradicional de vender que causa, então, de fato, essa preocupação na reação do que as pessoas vão te dizer caso você comece a induzir elas num processo de vendas. Então, nesse novo modo de vender, você vai aprender como dominar e conduzir uma conversa de uma forma muito mais neutra e natural, trazendo mais confiança e se sentindo mais confortável na hora de conversar com seus potenciais clientes, que vai fazer com que eles se abram na hora de você utilizar essa condução de conversa e assim eles perceberem você como um consultor de confiança e não mais como aquele vendedor que quer empurrar um produto goela abaixo. Então a ideia aqui realmente é entender como que existe um processo diferente de você utilizar estratégias para diminuir aquela resistência e aquela pressão causada na venda tradicional e aqui sim você poder utilizar um novo modo de vender caso você não se sinta confortável em pressionar as pessoas a comprarem com você. Então aqui de fato vai ser uma conversa mais natural que faz com que a pessoa comece a se aprofundar nas respostas e ela começar a perceber que você tem a resposta que ela precisa. Então, você vai permitir as pessoas comprarem com você e você vai se sentir mais confortável e confiante nas suas próximas conversas de vendas. Mas antes então de eu contar como que funciona esse método de neuronegociação em vendas, é importante eu dizer para quem é e para quem não é. Esse método não é para aquelas pessoas que querem utilizar uma forma de negociação mais acalorada, mais de pressão, que causa mais uma sensação de confronto com seu potencial cliente. Então não é para aquelas pessoas que gostam de sentir a pressão, aquela adrenalina de vendas. Então não é também para aquelas pessoas que querem um método de negociação automatizado, ou seja, criar automatizações, conversas previamente prontas para somente utilizar como se fosse um robô conversando no atendimento automático. Esse daqui é um método de conversação para que você conduza, de fato, essa conversa, essa venda de uma forma mais personalizada e sim, então, tem um caráter mais personalizado na hora da conversa de vendas. Então, normalmente vai servir para produtos de um ticket mais elevado, ou seja, para uma negociação que exige esse contato com vendedores, com pessoas, com profissionais que precisam conduzir uma negociação. Então, o método de neuronegociação em vendas é para aquelas pessoas que, de fato, estão dispostas a conversar e converter potenciais clientes que vão desejar comprar com você. Então, esse método é para quem quer se sentir mais confortável em mostrar perguntas mais inteligentes que fazem com que a pessoa queira se envolver nas conversas e negociação em vendas. Então, eu posso te dizer que quando você faz uma venda pressionando a pessoa a comprar, gera então esse confronto. A ideia então, quando você aprender como conversar com as pessoas para que elas percebam que você seja esse consultor de confiança, você começa a utilizar perguntas inteligentes que faz com que ela deseje de fato comprar com você. Então como que isso é possível? Automaticamente quando você utiliza de perguntas estratégicas que elimina, ou seja, evita aquela barreira da resistência e rejeição das vendas tradicionais, você tem uma nova forma de perguntar, ou seja, você pode perceber, caso algumas vendas que não utilizam daquelas perguntas de e aí, vamos fechar? Você prefere que eu te entregue ou você vem buscar na loja? Então, esse tipo de pergunta, ela gera essa resistência. Ou seja, você está sentado diante do seu potencial cliente tentando empurrar, fazer com que ele tome uma decisão. Nesse modo de vendas, você está trazendo o seu potencial cliente para o seu lado e ele vai começar a dizer como que ele prefere, como que seria mais apropriado para ele comprar com você. Então você vai estar conduzindo e ele vai estar se ouvindo dizendo o porquê que é importante para ele comprar com você. Então aqui nós vamos entender nesse método como que você vai conseguir utilizar essa condução dessa conversa para que você não precise mais improvisar e se sentir preocupado com a reação das outras pessoas, porque você estará ali somente para descobrir se realmente você pode contribuir com essas pessoas ou não. Mas principalmente aquelas pessoas que estão em cima do muro e você não quer se sentir um vendedor chato querendo empurrar algo para elas, ou então tá parecendo alguém que está sempre incomodando. Então aqui de fato você vai utilizar perguntas que vai fazer com que a pessoa queira realmente se envolver. Esse método também vai te ajudar para aquelas negociações que são com pessoas difíceis de negociar, que elas querem tentar convencer e criar aquela resistência, que elas gostam da negociação para tentar depreciar para ganhar ter o máximo proveito na hora da negociação. Então existe essa forma, esse método de neuronegociação em vendas, que você vai conseguir desarmar os potenciais clientes que querem esse confronto. Isso eu lembro de um caso que eu pude ajudar, que era de um vendedor que estava com um cliente difícil de lidar, que estava depreciando de fato o seu produto e seu serviço, mas que ainda assim ele
precisava da solução. E assim, então, eu falei para ele que ele já estava esperando, assim como os outros vendedores, que você impressione ele. Então, ao invés de você fazer isso, ao invés de você tentar criar argumentos para impressioná-lo ou contradizer aquilo que ele estava dizendo, demonstrasse, então, utilizando as técnicas de neuronegociação em vendas, que você estivesse lá para descobrir como que foi as experiências que ele teve para chegar nessas conclusões, e você vai utilizar dessas perguntas para conduzir, para que ele comece a perceber as consequências que ele vai ter se caso fechar de uma forma errada, e também qual que vai ser o benefício que ele vai ter ao fechar com você. Ao invés de você dizer para ele, você vai conduzir através dessas perguntas que eu vou estar te mostrando, para que ele se ouça dizendo qual que é a vantagem que ele vai ter ao comprar e fechar, fazer um acordo com você. Você vai, ao final, não fechar esse cliente, ele não vai se sentir que vai ter que tomar uma decisão, e sim que ele se ouviu dizendo por que é importante para ele, e assim, de fato, então, vocês vão gerar um compromisso. Então você vai utilizar de perguntas de compromisso e ele vai perceber que o seu produto é o ideal. E assim foi feito, e ele conseguiu, então, concluir essa negociação de uma forma muito mais natural e leve, sem aquela pressão de tentar barganhar nas condições desse cliente que estava sempre querendo ganhar em cima, e sim eles chegarem a um acordo que seja justo, e eles se sentiram então os dois confortáveis nessa forma de negociação. Dessa forma você já vai poder então implementar na sua próxima negociação em vendas, utilizar perguntas que eu estruturei no processo que eu chamo dos 3 Cs da negociação, que é utilizar perguntas de conexão, consequência e compromisso. Então, esse é a base dos pilares do método de neuronegociação em vendas. Então, ao utilizar perguntas de conexão, você está lá para descobrir. Então, aqui vai mudar todo o jogo de você ser comparado com um vendedor dos anos 80, por exemplo, que está lá tentando impressionar esses potenciais clientes. Não, você está lá para descobrir se tem algo que você possa contribuir. Você está lá fazendo perguntas de conexão para descobrir o que ele mais gosta, quais são os processos que ele utiliza, quais são os desafios que ele encontra, sem aquela pressão de que a pessoa precisa contar. Então você está ali para tentar descobrir, não para impor que ele te responda aos desafios, os problemas que ele enfrenta. Então as perguntas de conexão, elas são muito mais leves, e que elas estão ali para que você se sinta mais confortável como um explorador de oportunidades, porque você quer descobrir se existe uma venda para ser feita ou não. E assim, ao conduzir essa conversa de conexão, você vai perceber que existe sim essa possibilidade de vocês avançarem juntos e não mais para impor nada para ele. Você vai começar a utilizar perguntas de consequência. Quais são as consequências que vão acontecer caso ele permaneça onde ele está? Então vai identificar se existe uma mudança que ele queira de fato fazer. Então toda venda vai existir se ele perceber que precisa mudar. Então toda venda vai existir quando a pessoa dizer que quer mudar. Então a mudança é sinônimo de vendas. Então se ela começa a se ouvir e se envolver na conversa e começa a trazer respostas mais profundas, saindo da superficialidade das respostas lógicas, e você sabendo fazer perguntas de consequência que envolve mais na parte emocional, vai fazer com que ele comece a se ouvir dizendo que realmente precisa mudar, e qual que também é o desejo, como que vai ser o dia ideal, o desejo de uma rotina perfeita na vida dele. Então você vai conseguir fazer com que ele se ouça novamente dizendo, e principalmente você estará dentro dessa história porque ele estará falando para você. Então ele sabe daquilo que você sabe que ele pretende, e assim você vai conseguir conduzir para perguntas de compromisso. Vocês vão conseguir de uma forma então mais natural e leve fechar um acordo. Então, como nós quando éramos crianças, nós éramos os melhores vendedores, porque nós combinávamos uns com os outros. E é isso que é uma venda. Você combina esses compromissos para que vocês, então, de fato, façam uma troca. Venda também é fazer uma troca de valores. Então, você vai ter muito valor a agregar nesse ponto de vista que ele agora te disse, e assim, então, vai concluir-se mais conversões nas suas conversas de vendas. Bacana? Então, esse é o processo para você utilizar na sua próxima conversa de vendas. E, claro, se você quiser saber quais são as perguntas que eu mais utilizo, eu separei um acervo completo de perguntas para você conduzir nesse processo de vendas. São perguntas extremamente estratégicas que eliminam essa pressão e resistência que causam quando você utiliza perguntas que estão impondo algo para ele. Então existem essas perguntas de neuronegociação e vendas que você pode estar utilizando através desses 3 Cs. E caso você deseje acelerar esse processo e implementar de fato os 3 Cs com perguntas estratégicas, eu quero te convidar a participar então da formação de neuronegociação e vendas, para que você tenha então o meu acompanhamento. Estou então abrindo aqui a formação para que você possa então ter mais aulas além dessa aula experimental, para a gente ter esse acompanhamento. Nós vamos ter um suporte ao vivo toda semana, para que você possa aprender a implementar e assim então ter de fato o acervo com todas as principais perguntas, utilizando aí na sua rotina de vendas
utilizando então os 3 Cs da negociação em vendas. Uma forma de você acelerar e potencializar nas suas conversas e saber então de fato quais perguntas são mais assertivas para coletar as informações, as respostas mais envolventes para os seus potenciais clientes. Então, eu separei ele nessa formação de neuronegociação em vendas. Caso você queira então fazer parte e ter novas aulas como essa e também ter o meu contato e poder interagir e participar do suporte semanal comigo, então basta você preencher os seus dados aqui abaixo e efetuar o pagamento para assim darmos o próximo passo, para você acessar a plataforma e assistir as próximas aulas. Lá eu vou estar dando toda a explicação de como você vai poder assistir as aulas e principalmente participar do suporte e tirar as suas dúvidas e principalmente já utilizar as perguntas imediatamente nas suas próximas conversas de venda. Então, assim que você confirmar a sua inscrição aqui, nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo suporte. Te vejo lá.